Olá, alunos do 8º ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e na aula de hoje nós vamos falar sobre as relações entre desenho e fotografia. Vem comigo! Como objetivo, nós vamos compreender e analisar como os elementos do desenho e da fotografia se relacionam. Pense um pouco. Você conhece o desenho e conhece a fotografia, mas você já pensou em misturar essas duas artes? Você já ouviu falar no artista Ben Heine? Olha ele aí, galera. Esse daí é o artista Ben Heine, o artista belga Ben Heine. Nascido em 1983, ele cria imagens mesclando as linguagens da fotografia e do desenho. Pessoal, o desenho é uma linguagem muito antiga, vem desde antes do surgimento da escrita, e a fotografia só surgiu no século XIX. A mistura dessas duas linguagens pode ser bem divertida. Desde os tempos primitivos, o homem sempre teve a necessidade de explorar o seu redor. E é claro que automaticamente ele também registrava. Claro que não registrava na intenção de que o futuro vai ver o que nós fazíamos. No início o homem o homem se comportava por instinto. Então as pinturas rupestres que nós conhecemos nas cavernas, devido às descobertas de pesquisadores que se dedicam a entender como era a vida primitiva, descobriram essas pinturas e nelas observaram como era a vida do homem naquele tempo. O processo de caça, o processo de rituais sagrados, o processo de... haviam cultos, rituais para várias iniciações na vida do homem, sempre ligado ao sagrado. O desenho era uma forma de registro. Embora a escrita surgiu muito tempo depois, conforme nós hoje conhecemos, o desenho pode ser considerado uma forma de escrita. O desenho é a arte de representar ou criar formas utilizando materiais como lápis, carvão, pincel. Existem várias técnicas de desenho e a escolha dos materiais utilizados está relacionado com as mesmas. Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração antiga de Ferreira da Costa, de 1916. A gente observa uma mulher sentada segurando uma bengala. Vamos pensar que aqui nos lembra um retrato, sim? 1916 já existia a fotografia, mas vamos pensar que antes da existência da fotografia, todo e qualquer retrato era possível, só era possível por meio do desenho. Como material básico para elaborarmos um desenho, nós vamos usar aí o lápis 2B, 4B e 6B, a borracha, o apontador ou estilete, o bloco de papel sulfite de tamanho A3, branco, canetas esferográficas comuns ou lápis de cor coloridos, azul, vermelho, verde, enfim, há uma infinidade de cores. Sabe o que eu acho legal, gente, que uma coisa que me fascina é as reações químicas, certo? Então assim, o escuro, o preto, é a ausência de luz. Isso é fácil a gente compreender. Apagou-se a luz, tudo fica escuro, preto. Mas o branco é que para mim é o mágico, é ali que a magia acontece. É a mistura de todas as cores. Então toda vez que você olhar para uma imagem branca, pense, a mistura de todas as cores. Isso para mim é surreal, né? Parece impossível. O desenho existe, como eu já disse, desde a pré-história, como forma de manifestação estética e linguagem expressiva, porém obteve status de arte durante a Idade Média. Corroborando o que eu havia dito para vocês. Quando o homem primitivo já pintava, desenhava nas cavernas, era por instinto. Ele não sabia, ele não tinha pretensão em dar nomes àquilo. Então é na Idade Média que vai ficar reconhecido, né, da forma como a gente entende ali, que esses desenhos da pré-história ficam reconhecidos como desenhos. É na Idade Média que se oficializa essa ideia. Aqui vocês têm uma pintura rupestre, né? Olha só, ali nós podemos observar uns desenhos aqui, ó, provavelmente feitos, né? Claro, com pigmentos,
utilizaram meios da natureza, né, para poder produzir essa coloração. E aqui, provavelmente não, a gente está vendo desenhar alguns animais pertencentes ao meio em que o homem vivia. Os temas retratados na Idade Média apontavam para dois caminhos. O primeiro era iluminado pela divindade e o segundo era obscuro por apresentar o infortúnio daqueles que não seguiam as leis cristãs. Os temas eram sobre histórias de santos, anjos, profetas e narrativas do passado. Então, a gente observa que desde o tempo primitivo, o homem estava sempre ligado ao sagrado. Acontece que após a morte de Cristo, a religião oficial de Roma torna-se a cristã, a católica. E para que o catolicismo, o cristianismo ganhasse força e viesse a se tornar a religião oficial de todo o Ocidente, foi preciso obscurecer, tirar da cena as crenças antigas. Então era preciso tornar pagão, tornar mito, né? As religiões, por exemplo, o Egito Antigo acreditava nos deuses Atena, Artemis, Zeus, eram deuses que hoje nós temos como deuses mitológicos, mas eles realmente foram cultuados na Grécia Antiga, assim como no Egito, né? Osíris, Horus, né? São deuses que eram cultuados, mas devido à ascensão do cristianismo, foi preciso apagar essa crença para se tornar forte, né? As regras, os ideais, o olhar cristão. Tá? O que eu quero deixar claro aqui também é que eu não estou falando de religião, não estou falando de... como que eu posso explicar para vocês? Eu não estou falando do espiritual, eu estou falando da organização do homem na sociedade a partir do pensamento religioso, tá? Então, para não confundir, o professor está falando aí de mito e que não sei o quê, religião, mito, então não confundam as coisas, eu estou historicamente pontuando esse processo e o desenho, ele era responsável, ele está dentro dessa representatividade do religioso, desse olhar sobre o religioso. Na Idade Média, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Quem tinha acesso à Bíblia? O clérigo, o alto clero, né? As pessoas, os representantes religiosos. E como as pessoas sabiam o que acontecia na Bíblia, o que relatava a Bíblia? Através dos afrescos nas paredes das capelas, né, das catedrais, das esculturas que mostravam imagens de Maria segurando Cristo, né, a anunciação de Maria naquele quadro onde o anjo Gabriel está vindo anunciar a ela ao nascimento de seu filho, que é o Filho do Senhor. Então a igreja vai se apropriar da arte para poder, através dos desenhos, contar a história que está na Bíblia. Agora que a gente conversou um pouquinho sobre a função do desenho desde a pré-história até a Idade Média, vamos alicerçar o nosso conhecimento aí com uma atividade? O desenho como forma de representação dos povos, bem como seus hábitos e costumes, é uma das primeiras manifestações de comunicação entre os homens primitivos. Pesquise aí na sua casa imagens de desenhos e pinturas representadas na civilização antiga. Exemplo, Egito Antigo, Grécia Antiga e Roma Antiga. Depois, compare as representações e procure identificar alguma similaridade entre elas, o que as aproxima e, ao mesmo tempo, o que as distancia. Pesquise e eu já volto.
E aí, galera, realizaram a pesquisa? Viram que o sagrado os aproxima e ao mesmo tempo os distancia? Tem a ver com a ascensão do cristianismo, que eu expliquei para vocês, mas a figura do desenho está na representação da ideia, do ideal de sagrado que tanto o homem primitivo quanto o homem da Idade Média tinha. E a fotografia? Aonde entra a fotografia aqui, gente? A fotografia, ela data, né, a primeira fotografia de que se tem registro, data-se de 1926, tá? Através dos experimentos de um cientista chamado Joseph Nicéphore Niepce, mas está registrado oficialmente como 1839, a data em que foi publicada a primeira fotografia. Então, em 1839, a fotografia foi oficialmente declarada em uma invenção. Inicialmente, a fotografia foi usada somente como registro. O aprimoramento das técnicas entre 1840 e 1850 na Grã-Bretanha e na França trouxe experimentos e avanços. Então, o cientista Niepce dá os primeiros passos, depois da guerra, um sócio, um artista empresário que vem a ser seu sócio, após a morte de Niepce, continuando as pesquisas, consegue dar novos passos e tornando a fotografia um material acessível para a população, comunidade na época. E aí, gente, no começo os artistas questionavam, será que a fotografia pode ser arte ou a fotografia não se encaixa? E havia aqueles que eram prós e aqueles que eram contra. A fotografia tem como característica ser uma ferramenta de diversos segmentos da sociedade, como na medicina, nas pesquisas, na comunicação, na educação. Especialmente no que se refere aos fatos históricos, a fotografia traz a visão, o registro do passado. Olha aí, ela atende aos diversos segmentos da sociedade. Então, com o tempo, os artistas conseguiram colocar a fotografia no lugar de arte também. Os fotógrafos a reconheceram como também um segmento da arte. Então, hoje, ela exerce tanto a função artística como a função de denúncia, então, como a função de apenas entretenimento, retrato. Então ela supre essa necessidade que o artista tinha de retratar as imagens através do desenho, dando caminho, novos horizontes para o artista sair da necessidade de exprimir, de representar a realidade e criar outras formas de representar suas intuições, seus sentimentos, emoções. E aí no século XX a gente vai ter o dadaísmo, o expressionismo, o impressionismo, a era dos ismos, né? E hoje a fotografia está nos diversos campos, atendendo diversas áreas. Aqui como exemplo eu trouxe para vocês uma fotografia de um artista chamado Vic Muniz. Ele é um fotógrafo, tá? E ele, em 2010, realizou uma exposição chamada Lixo Extraordinário. Tem um documentário maravilhoso sobre como esse trabalho foi realizado. E aqui ele fez uma releitura de Marat, tá? A obra da morte de Marat, que foi pintado por Jacques-Louis David em 1793. Marat era um jornalista que incomodou muito nessa época, inclusive é o responsável pela morte de muitas pessoas naquele momento. E aí uma mulher muito incomodada com o Marat encomendou a morte dele. Ela o matou de uma maneira bem pesada, não quero comentar agora, mas aqui é como o amigo dele encontrou ele morto, tá? Numa banheira. Ele precisava fazer uso de medicamentos, uso medicinal, e a banheira era o processo por onde ele passava por um banho de ervas medicinais. E aqui o artista representou ele. Aí anos depois, né, em 2010, Vic Muniz faz uma releitura dessa obra usando lixos. Tá? O Vic Muniz ele trabalha com fotos, né? E aí ele fotografa uma releitura de Marat usando lixos recicláveis e orgânicos, tá? Com uma forma de trazer a questão à tona, a reflexão sobre o consumismo, talvez, e o uso a produção demasiada de lixo. Logo abaixo nós temos uma foto de Sebastião Salgado também, que os dois são fotógrafos brasileiros. O Sebastião Salgado também trabalha com questões sociais.
Vamos agora a mais uma atividade para a gente reforçar um pouco mais o nosso conhecimento. Pesquise aí na sua casa, na web, imagens dos trabalhos e do artista Vicky Muniz e do artista Sebastião Salgado. Compare as linguagens. Existe alguma relação entre elas? O que os aproxima e o que as distancia? Eu já falo com você. E aí, pessoal, pesquisaram as obras desses artistas fantásticos? São brasileiros e podem servir de referência para você, caso a sua intenção seja também, de repente, despontar aí para o desenho e para a fotografia. Aqui, gente, olha, o Ben Heine, ele ganhou, o que eu falei no começo da aula, ele ganhou fama internacional nos anos 2000, quando apresentou essa nova linguagem artística com a série Lápis versus Câmera. Depois também se destacou com as séries Circulismo Digital e Carne e Acrílico. Tá? Aqui o artista e aqui algumas obras dele. Ó, a obra, Lápis versus Câmera, em 2015, mas o que é legal a gente observar aqui é essa mágica, né? Olha aqui os passarinhos que são reais e o desenho. Ele desenhou e aí vai fotografar, ó, metade do passarinho real aparece com a outra sua metade de desenho. A mágica está justamente aqui. Quando a gente olha uma figura dessa, nos dá uma sensação de leveza, de felicidade, pelo menos para mim, né? Cada um tem a sua forma de interpretar o que está vendo. Mas eu imagino que não seja muito diferente no caso do Ben Heine, porque olha só que é tão gostoso, parece que a vida é tão linda e bela e a todo instante quando a gente olha uma imagem como essa, né? Olha aí, gente, olha aqui, tá? Uma outra obra dele, olha que legal, né, gente? Um bondinho, aí ele desenhou, colocou sobre o trilho, olha aqui se vocês observarem o trilho real, e aí o bondinho sobre o trilho, muito bacana. Olha, essa daqui é muito legal também, né? Pode ser considerado uma crítica, né, gente? Olha só, o que o Tiranossauro Rex está segurando pode ser considerado uma crítica. Uma outra obra aqui, uma senhorinha, né, segurando uma moldura dela mesma, que legal, e lá no fundo, I miss you, eu sinto sua falta. E aí você interpreta a falta de quê? Vamos então a mais uma atividade antes da gente encerrar nossa aula. Observe aí um cômodo na sua casa ou um local externo do lado de fora e faça um desenho que poderia dialogar com o espaço. Em seguida, trabalhe a fotografia, trabalhe os efeitos de cor e luz e viralize essa ideia nas redes sociais. Eu já volto aqui com vocês.
E aí, galera, gostaram da nossa aula de hoje? Vamos aqui só relembrar o que nós vimos hoje. Nessa aula nós vimos como os elementos do desenho e da fotografia podem se relacionar, dando origem às obras incríveis como as do artista Ben Heine. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e até breve!